Oiê, aqui é a Lara do Resume Easy e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que eu particularmente adoro e é um pouquinho mais pessoal, que é a psicologia, mas não a psicologia como o curso da faculdade ou como a profissão em si, mas sim porque eu fiz psicoterapia e foi muito importante na minha vida. E como eu tô sempre falando de saúde mental e essas coisas assim, a importância do descanso e de você se sentir bem com você mesmo lá no Instagram, lá no Resume Easy, eu resolvi gravar um vídeo aqui pro canal contando pra vocês por que eu resolvi fazer terapia, como que foi, as impressões que eu tive e a influência que isso teve na minha vida. Então vem comigo! Eu tava meio confusa quanto o nome, eu não sabia, porque eu fui em uma psicóloga, falei assim, eu quero ir numa psicóloga, mas como que chama o nome do tratamento? Eu chamo de tratamento psicológico, e uma psicóloga que tem parceria aqui com o Resume Easy, a Patrícia da Well Mind, me explicou a diferença entre terapia, psicoterapia. E a terapia, ela engloba uma coisa assim como o cuidado no geral, é o bem-estar, assim, é o ato de zelar e cuidar. A psicoterapia envolve mais a mente em si, a saúde mental. Então eu vou usar esse termo de psicoterapia, eu fiz um tratamento com uma psicóloga mesmo. Eu sempre tive curiosidade, na verdade, de como que seria conversar com uma psicóloga, esse tipo de coisa, mas eu nunca fui assim, nunca pensei assim, não, agora eu vou. E aí teve um ponto da minha vida em que eu precisava, e aí eu conversei com os meus pais e tal, eles me apoiaram, e aí eu marquei uma consulta com uma psicóloga. E aí eu fui assim, bem, meu Deus, o que tá acontecendo, como será que vai ser, e fui cheia de expectativas. A primeira consulta foi basicamente assim, pra psicóloga me conhecer mesmo. Então eu cheguei lá, falei sobre como eu era, como que... sobre o meu dia a dia, sobre minha família, sobre meus relacionamentos, sobre meu estudo, sobre meu trabalho e sobre tudo. Foi basicamente uma consulta de conhecimento mesmo. E aí, no decorrer das sessões, no começo eu ia toda semana na psicóloga, depois eu passei aí de 15 em 15 dias, depois eu fui uma vez por mês, e aí chegou uma hora que ela disse, Lara, você consegue andar com os seus próprios pezinhos. E aí eu falei, não, porque eu amava e, gente, transformou minha vida assim 100%. Eu sou a pessoa que eu sou hoje porque eu fiz a psicoterapia, eu agradeço muito, tanto que a base do meu tratamento na psicoterapia foi a gratidão. Então, assim, reconhecer tudo que eu tenho e agradecer pelas coisas não tão boas que acontecem, que geram aprendizados pra gente. Eu tenho muita coisa pra falar nesse vídeo, então vai ser uma coisa assim, estou abrindo meu coração aqui com vocês. Isso tem muita influência até nos nossos estudos, porque muitas vezes a gente se cobra muito mesmo. E aí a gente não tira uma nota tão boa quanto a gente estava esperando, ou não vem aquela tão sonhada aprovação, e aí a gente vai se frustrando e acha que tá faltando estudo, então eu vou estudar mais, eu vou ficar mais aqui, mas às vezes o que tá faltando é uma mentalidade diferente. Então, quando eu fui, assim, notando o que estava fazendo diferença na minha vida, eu tinha uma visão diferente dos problemas que, na época, antes de fazer, eu via de um jeito. E aí, depois que eu fiz a psicoterapia, hoje eu vejo os problemas de outro jeito. Então, tu muda essa visão, assim, de como levar adiante o problema. E aí tu consegue achar soluções muito mais fáceis. Ou tu percebe que aquele problema não é tão grande quanto tu achava que era. Mas como nem tudo na psicoterapia foram flores e rosas, a parte que eu mais senti dificuldade é que, como é uma coisa assim, eu encontro a solução dos meus problemas. A psicóloga, ela tá lá pra instigar a gente a tirar conclusões. Eu tenho um exemplo que acho que eu nunca vou esquecer, eu falo disso pra todo mundo. Na época, quando eu comecei na verdade, eu comecei a ir na psicóloga antes mesmo de entrar na físio, se eu não me engano. Eu comecei em 2017 e aí em 2018 eu entrei na físio.
E aí chegou um ponto em que eu não tava mais feliz na físio, na verdade eu tava feliz com o curso, mas comigo mesma eu não tava feliz. E aí foi quando eu resolvi trocar de curso, só que eu tava meio indecisa entre as minhas opções. E aí eu conversava com a psicóloga sobre isso e coisa e tal. E aí eu justamente pensei na psicologia, porque é uma coisa que eu gosto muito. São assuntos, assim, que me encantam muito. Eu adoro falar sobre a mente humana e sobre tomada de decisões e esse tipo de coisa. E aí acabou que eu conversei com outros psicólogos que eu conheço e com os meus pais e eu percebi que não se encaixava muito no que eu tava procurando. E foi quando eu decidi 100% na publicidade e propaganda. Quando eu cheguei e falei pra minha psicóloga assim, eu vou pra publicidade e propaganda, ela falou, eu já sabia. Aí eu falei, por que você não me falou então? Eu queria ter facilitado o processo. Aí ela chegou pra mim e falou assim, porque daí eu seria tua amiga e não tua psicóloga, se ela sugerisse, entendeu? Então ela trabalhou comigo toda uma questão assim de reflexão, do tipo, será que eu quero mesmo a psicologia? Com o que eu quero trabalhar futuramente, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, que tipo de problema eu quero resolver, que tipo de coisa eu não quero ter que enfrentar, esse tipo de coisa assim. Então a gente trabalha mais a questão assim do subconsciente, eu acho, eu não sei, na verdade eu não entendo como funciona o processo em si. Só que daí você chega numa conclusão sozinho, e aí você fica, meu Deus, era isso o tempo todo! Em toda consulta que eu vou na psicóloga, sempre tem um momento assim de oh, meu Deus, era isso, sabe? Que daí eu não consigo chegar à conclusão sozinha, e aí com o trabalho que a gente faz, assim, em conjunto, conversando e tal, eu chego numa conclusão assim e percebo, meu, é isso, e aí, cara, é muito top. Gente, vale muito a pena. É um investimento. Eu recomendo a minha psicóloga pra todos os meus amigos que precisam, eu falo assim, ó, por que tu não procura um psicólogo? O cara faz tão bem, gente, sério. Algumas pessoas acabam não gostando porque nem tudo é pra todo mundo, mas pra mim me fez tão bem que eu recomendo pros meus amigos, assim, ó, tem amigas minhas que estão indo lá e estão se sentindo super bem e acaba sendo um investimento, sabe? Porque tem influências na tua vida que tu vai percebendo e tu vai vendo como a tua cabeça abriu e como tu tá se sentindo melhor. Então fez toda a diferença na minha vida, eu recomendo e vou recomendar sempre. E sempre que eu preciso, eu volto lá. Sim, o meu tratamento, assim, já acabou, mas quando eu sinto alguma dificuldade, quando eu tô em dúvida com alguma coisa, quando eu não sei o que fazer, quando eu tô muito confusa, eu volto lá. E não é igual você conversar com um parente, um familiar, é totalmente diferente, porque tudo que ela fala, ela traz um significado que vai te chegar, vai fazer com que você chegue em uma conclusão sobre a sua vida. E como eu falei, a psicoterapia pode ter influência no seu estudo, quando trata sobre ansiedade, quando a gente fala sobre cansaço mental, quando a gente trata sobre frustrações. Então é muito, muito, muito importante a gente cuidar desse lado também, porque nem tudo é a parte racional, é a parte técnica, é a parte de absorver conteúdo, é a parte de entender matéria, é a parte, sabe, a parte que tu bota a mão na massa. Tem o lado emocional também, tem o lado do teu psicológico que você precisa dar uma atenção. Então, às vezes, o que tá faltando é uma conversa com um profissional que te ajude a chegar a uma conclusão e consegue ter uma ideia diferente, sabe? Então, era basicamente isso que eu tinha pra falar sobre a psicoterapia. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem o Resume Easy lá no Instagram também. Beijinhos, até o próximo vídeo. Cuide da sua saúde mental, hein?